Complicado, né? E tem uma história de um rapaz que tentou roubar um salão de beleza. Essa é uma história interessante também. Há uma novidade no mundo do direito penal, que é a justiça restaurativa. O que é isso? É a ideia de você tentar aproximar a vítima do agressor com o objetivo de pacificar a sociedade, estabelecer um diálogo entre eles e permitir que ele se explique, que eles dialoguem, o que não Mas também depende do nível de agressão, né? Exatamente. Obviamente que depende da disposição das pessoas. Isso não pode se aplicar indiscriminadamente. Mas esse caso que você está mencionando era um roubinho bobo. Ele estava desarmado, entrou no salão meio assim, esbaforido. Ah, me dá R$20, me dá R$20, e simulando que estava armado. Ele, o assaltante, simulando que estava armado. As donas do salão não deram muita fé nele, não deram muita atenção. Ele percebeu que não ia conseguir levar nada, fugiu. Na saída tinha uma viatura da polícia, foi preso em flagrante de roubo. Tempos depois, chegou o julgamento, ele conseguiu um habeas corpus para responder em liberdade, porque ele era primário, tinha bons antecedentes. E aí, quando chegou no dia da audiência, ele demonstrava extremo arrependimento e contou que aquilo foi um fato isolado na vida, etc. Então, não estava armado, não era um homem perigoso, violento, etc. Eu consultei a juíza e a defensora e eu fui conversar tanto com o réu como com a vítima e perguntei se ele se disporia a pedir perdão à vítima, se explicar em relação àquilo e se a vítima estava disposta a ouvi-lo. E os dois concordaram. Ele foi condenado, foi punido, eu não estou entrando nesse mérito. Mas eles, frente a frente, eles puderam conversar sobre aquilo, ela aceitou as desculpas, eles se abraçaram, ela perdoou ele. Quer dizer, você vai pensar, mas que diferença faz? Toda. Porque a razão de ser do direito penal é a busca da paz. E se não houvesse essa dinâmica, as pessoas sairiam de lá revivendo aquele trauma, pesadas, se sentindo traumatizadas por reviver. Ele foi punido. Pegou quantos anos? Ele pegou uma pena pequena porque era uma tentativa de roubo simples, se não me engano, 2 anos. Né? Agora, isso, ou a pessoa condenada a 2 anos e era primário, né? Primário, sem arma. Ele já não sai da prisão com uma especialidade já em roubo ou não? Veja, Jô, é verdade. Não é uma escola? Infelizmente, isso é uma realidade, por isso, todos os juízes e promotores precisam ter bastante critério, bastante consciência quando colocam uma pessoa na prisão. Tem que se ter claro que a prisão ela é o último cartucho para você lidar com certas situações. Quando você pode usar as penas alternativas, outros tipos de punição, aliás, eu sou um defensor da pena de confisco para a corrupção. Eu acho que o indivíduo que desvia 100 mil e tem um patrimônio de 10 milhões, vamos recuperar os 100 mil e confiscar os 10 milhões, porque o corrupto sente no bolso o peso da punição. Então, nós precisamos ter extrema consciência, extremo cuidado quando se aplica uma pena de prisão, porque realmente o risco dessa pessoa se deteriorar, dessa pessoa sair muito pior do que entrou é grande. Por isso que quando se fala em reduzir a idade de responsabilização penal de 18 para 16, é necessário ter cuidado quando se diz isso. Porque, na verdade, em vez de colocar a partir dos 18, você já vai colocar a partir dos 16 esse jovem dentro desse sistema, que infelizmente é um sistema agressivo, destrutivo. Não, aí, promotor, me permita não discordar, mas ficar muito em dúvida do criminoso ser julgado pela idade e não pelo crime. Sim. Como acontece em outros países em que a responsabilidade é pelo crime. Porque eu conheço de vários casos de assaltantes de 15 anos de arma na mão que mataram as pessoas. Sim. E aí mataram respaldados no fato de serem menores. Isso é muito complexo realmente, Jô. E é necessário você ter um corte a partir do qual você tem a responsabilidade penal. Né? Mas qual foi... Eu não estou nem generalizando, Sim, estou dizendo que depende do crime. Mas qual a opção que se fez no Brasil? A opção que se fez no Brasil é adotar uma legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que promove a responsabilização penal do adolescente que pratica esse ato infracional até os 18 anos. Né?
Eu sinceramente acredito, Jô, se o estatuto for cumprido da maneira como ele foi idealizado, da maneira como ele foi concebido, é uma lei extremamente positiva. Há muitos países que utilizaram esse padrão de lei para definir responsabilidades fora do Brasil. Por exemplo, Suécia, Dinamarca, Não, Noruega, muitos países, Finlândia. não só países europeus, países da América Latina também, muitos lugares do mundo. Eu não sou um especialista nesta eu sei, matéria, eu sei, mas muitos países adotaram o Estatuto da Criança e do Adolescente e é uma lei positiva e importante. A gente tem que fazer a lei valer. Mesmo em relação à corrupção, você tem a lei de improbidade administrativa, que prevê algo que pouca gente sabe. Por exemplo, o enriquecimento sem causa. O indivíduo ele ganha R$2.000 de salário como agente público e ele, de repente, tem um patrimônio de 10 milhões. Né? Pela lei de improbidade, não é necessário provar a prática de um ato concreto de corrupção. Se ele tem um enriquecimento, se ele tem um enriquecimento desproporcional ao ganho dele, o ônus da prova é dele. Ele que tem que provar a origem desse patrimônio. Agora, Roberto, deixa eu... Sim. Quero que fique bem claro o seguinte. O fato de você condenar pelo crime e não pela idade não acaba de forma alguma com o Estatuto de Proteção à Criança ou ao Menor. Sim. Só que aí o que vai ser avaliado é o crime que esse menor praticou e não automaticamente ele está exonerado. Eu vou dizer uma coisa a você. As pessoas têm uma visão dessa criminalidade que é aquela que elas percebem pelas informações que elas têm, mas quando você utiliza estabelecimentos do tamanho adequado de 50 adolescentes, e quando há um trabalho feito de maneira individualizada e correta pelo juiz e pelo promotor, os resultados são extraordinários. Há lugares em que você tem 2, 3 anos, nenhuma reincidência criminal. Um trabalho bem feito, pedagogia, trabalho, coisa bem estruturada. Porque a grande maioria dos adolescentes que está dentro do sistema não são esses monstros violentos que se imagina. Não, mas aí é que está. Por isso que eu digo, esses é que deveriam ser julgados pelo crime e não da mesma forma que um rapaz que roubou, bateu uma carteira ou roubou uma loja. Isso é claro. Mas é importante saber que discutível. quem bate carteira, é difícil você encontrar uma pessoa dessa num presídio. As pessoas acham que tem muita gente presa indevidamente. Não, a maioria não está presa indevidamente. Ou é crime violento, ou é tráfico, tá certo? Ou é estupro, que também é um crime violento. Ou seja, via de regra, as pessoas que estão presas praticaram crimes ou com violência, ou com grave ameaça, ou é um crime gravíssimo, que é o tráfico, né? Entendeu? Bom, foi um prazer e também se for prender todos os corruptos de uma vez só, não vai ter Vamos prisão. mostrar o vídeo do bebê. É muito importante. Vamos ver aqui o vídeo da campanha anticorrupção, por favor. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção não leve, não aceite, denuncie. Cidadania, a gente se liga em você. Muito bem. Eu conversei aqui com o promotor Roberto Liviano. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.